E a gente vai apresentar? Então hoje, agora, a gente vai apresentar a tia que vai contar sobre essa mulher muito importante da Bíblia, que é a tia Célia. A tia Rose, perdão. Perdão, é a tia Rose. Ela está contando pra gente hoje dessa mulher. Essa é a tia Rose. Vamos bater palma pra tia Rose?
Mas Esther lembrou do nome de Mordecai, que foi ele que salvou a vida do rei, né? E o rei investigou e viu mesmo o que ia acontecer aquela tragédia. Então, ele mandou enforcar. As leis naquele tempo eram muito duras, né? E ele mandou enforcar aqueles servos. Então, assim